Boa noite, meus amados irmãos. Hoje eu estou responsável pela reflexão da noite, né? Eu queria que vocês lessem comigo o capítulo do livro de Números capítulo 23, versículo 18, que fala sobre as profecias de Balaão. E que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Amém? Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês, levando a reflexão de hoje, e eu espero em Deus que o Senhor fale os corações, ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, né? E vamos ler a palavra. Livro de Números, capítulo 23, versículo 18, diz assim: As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipós. Zippor, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado! Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo que o Senhor falar, aquilo fareis. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a ponta do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém. Louvado seja Deus. Esse pedacinho que nós lemos aqui, a gente vê, né, que Balaque, ele queria muito, ele fez de tudo. Balaque era o rei, né? E ele fez de tudo para que Balaão proferisse maldição para o povo de Israel. Ele fez de tudo para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, né? Porque ele sabia que Israel era o povo de Deus, que Israel vencia as batalhas e que prestes ele tinha que contender com Israel, né? E ele queria que Israel fosse amaldiçoado, perdesse as suas forças, né? E que Deus o amaldiçoasse Israel. Então ele fez de tudo.
Ele chamou o profeta Balaão, ele ofereceu ouro, prata, ele ofereceu riquezas a Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, né? E aí, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que ele tentou de todas as maneiras para que Balaão amaldiçoasse Israel, que Deus amaldiçoasse Israel através de Balaão. E aí a gente vê quantas investidas o diabo ele faz com que o povo de Deus não seja abençoado, né? E aí o que mais me chamou a atenção foi que Balaão, usado por Deus, falou assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então havia uma promessa, havia uma palavra que foi dita, né, através de Deus para o povo de Israel. E por mais que o inimigo tentasse, por mais que ele investisse, Deus era com Israel, né? Apesar do povo muitas das vezes não estar de acordo com como Deus quer, o Senhor era com Israel. E aí a gente vê que ele fala, Deus não é homem para que minta. A palavra do Senhor, ela não cai no chão, ela não volta atrás, ela não é vazia. O que ele disse, ele vai cumprir. Se existe uma promessa em nossas vidas, essa promessa, e se Deus nos prometeu, e se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. E a palavra dele não volta atrás. Dure o tempo que durar, passe o tempo que passar. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas para as nossas vidas. E aí ele está dizendo aqui que, porventura, diria ele e não faria. Nós não servimos a esse Deus que não tem palavra, nós servimos um Deus de palavra. A palavra dele é viva e eficaz. E ele diz aqui também, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar, né? Eu não posso revogar. Não existe nenhum mal, nada que possa nos alcançar quando Deus está conosco. Ele não pode revogar essas bênçãos, ele não pode dizer outra coisa a não ser abençoar. Né? E está dizendo aqui também que ele fala, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. O Senhor é Deus de promessa. E ele pode confirmar todas as suas promessas em nossas vidas. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele cumpre. E espera no Senhor, que o Senhor vai realizar aquilo que deseja no teu coração no tempo certo. E está dizendo aqui também que Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como a do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento. Nós somos o Israel de Deus hoje. Contra você e eu não vale encantamento. Pode falar o que quiser, pode profetizar o que quiser, profecias, falsas profecias em nossas vidas, né? Pode amaldiçoar quanto for, mas se Deus é conosco, nada pode nos alcançar. Nós não podemos temer nada de encantamento, nós nem adivinhação, né, contra Israel neste tempo. Então o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, é comigo.
mas Ele é conosco quando nós estamos debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra e obedecendo a sua palavra. E está dizendo aqui que coisas Deus tem obrado, quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas. Se nós formos olhar para trás, nós podemos contemplar as maravilhas do Senhor. Até aqui nós podemos dizer que o Senhor está conosco e nos ajudou, porque vencemos tantas coisas, tantas batalhas vencidas, tantas guerras, porque Deus está conosco. E não vale para a nossa vida nenhuma palavra de encantamento, nem de adivinhação, porque aquele que te guarda não dorme. Balaque tentou de várias maneiras que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ele fez de todos os jeitos, mas ele não conseguiu, porque Deus era com Israel. O diabo não consegue, porque Deus é contigo e é comigo. Ele tenta, ele investe como Balaque investiu, mas ele não consegue, porque sobre nós não pode haver encantamento, porque há o Senhor conosco. O Deus de Jacó está conosco, né? E está dizendo aqui também e está dizendo assim, e eis que o povo se levantará como leoa, né? Com a força, né? E está dizendo assim, e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. O Senhor nos garante a vitória. Então Balaque disse a Balaão, nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei. E disse mais a Balaque a Balaão, ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali o amaldiçoarei. Ele queria as investidas dele para que Deus o amaldiçoasse o povo de Israel. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. E Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro, um carneiro e sobre cada altar. Então a gente viu que estava sendo investido, as investidas de Satanás. Mas quando Deus é conosco, não há nada que possa atingir a cada um de nós. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele não cai no chão e nem volta atrás. A palavra dele é fiel. E ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E ele disse mais, que não nos deixaria órfãos, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, viria para ficar conosco, para cuidar de nós. E esse Espírito está aí contigo, está aqui comigo. E que essa palavra possa te fortalecer. E que nenhuma obra de Satanás venha fazer você achar que você está derrotado. Mas o Senhor é contigo. Levante a cabeça. Olhe para o alto. Olhe para cima. Que Deus está conosco. O Senhor de Israel está conosco. Nós temos que ter a certeza em quem a gente tem crido. A gente tem crido no Deus poderoso. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nenhuma palavra de encantamentos pode vir sobre você, porque na nossa frente está o escudo. O Senhor vai nos proteger. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma noite de paz, de bênção. E que as vitórias do nosso Deus nos alcance no tempo certo e na vontade dEle. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Beijo, fiquem com Deus.
Olha, amamos vocês, tá bom?